Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Eu desejo que sim, que esteja tudo bem, que você tenha um dia abençoado, nós todos, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração por mais um dia, por mais uma manhã. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória dele. Amém? Em nome de Jesus. Bom dia, Joselma. Bom dia, Mi. Glória a Deus pela vida de vocês. Bom dia, Estela. A paz do Senhor Jesus para todos nós. Que tenhamos um dia mais ainda firmados na verdade. Amém? Que é isso que nós buscamos. Ontem, estudando mais um pouco Gálatas, com um grande amigo da nossa família, evangelista, quanto ele me ensina. Na verdade, ele que me ensinou, né? Por onde eu começaria a ler a Bíblia. Eu toda perdida ali, não sabia o que fazer, nem por onde começar. Ele que me deu os caminhos. Então eu falei com ele ontem, nós estudamos Gálatas e eu convidei ele para estar no ministério na quinta-feira. Olha que bênção. Então na quinta-feira, quando nós vamos ler o capítulo 3, que fala sobre a lei e a graça, ele é o convidado desse ministério e nós vamos ministrar juntos. Uma palavra poderosa, impactante, foi impactante para mim, né? Quando eu recebi essa explicação vinda dele. Por isso eu convidei ele para estar aqui com a gente. E vai ser bênção, como já tem sido todos os dias. Porque nós somos só instrumentos. O Senhor nos capacita com a unção da sabedoria divina, né? Junto com o nosso intelecto e o nosso esforço, a nossa boa vontade de buscar o conhecimento, nós conseguimos acessar os céus através da nossa entrega a Deus. Amém? Bom dia, Luzia. Bom dia, Maria de Lourdes, Cirlei. Glória a Deus. Então, o livro de Gálatas, vale a pena você convidar pessoas para ouvir. Vale muito a pena. São 6 capítulos só. Ou seja, a pessoa vai se dedicar 6 dias para ouvir uma verdade revelada, estrondosa. E olha que nós já estamos recebendo verdade, né? Mas Gálatas fala muito. Amém? Bom dia, Deus irê. A paz do Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus, eu consagro a minha vida ao Senhor, consagro esse ministério e declaro a minha total dependência do Senhor. Sou dependente de Ti, Pai, para tudo. Preciso que o Senhor venha, intervenha sobre a minha vida, que o Senhor traga a revelação da palavra, em nome de Jesus. Que o Seu Espírito Santo me use, que no final, Senhor, desse estudo não seja eu a ser lembrada, mas sim o Senhor. Que o Senhor venha a ser lembrado aqui, meu Pai. Que o Senhor fique no coração de todos aqueles que ouvirem a Tua palavra, que ouvirem o Evangelho em espírito e em verdade, Pai. É isso que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Apresento ao Senhor a vida de cada uma das suas filhas e dos seus filhos, meu Pai, que estão nesse ministério, que assistem ao vivo ou gravados, meu Deus. Eu peço que o Senhor olhe para cada um deles com amor, com misericórdia, meu Pai. Acolhei cada um deles, meu Deus, diante da Tua presença, levando eles a viverem uma vida íntegra, uma vida de santidade, de verdade, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, é isso que eu te peço. Peço ao Senhor de todo o meu coração, com a autoridade que o Senhor me concede, e também como intercessora, Pai, de cada um deles. Venho pedir que o Senhor
Cuide não somente da vida deles, mas de todos os seus familiares, dos negócios dessa família, Pai. Proteja, Senhor, o negócio de todos, assim como eu peço que o Senhor também proteja os negócios da minha família, Pai. Que o Senhor também proteja a minha família, Senhor. Que todos nós que estamos aqui unidos em seu nome, Jesus, tenhamos a proteção do nosso Deus para nossa casa, para nossa família, para os nossos negócios. Em nome de Jesus eu peço. Envie, Senhor, anjos de proteção, meu Pai, nas nossas casas, a se posicionarem, meu Deus, em cada cômodo, cuidando de tudo, levando luz, Senhor, onde há trevas, levando a paz onde há contenda, confusão, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que toda treva saia da nossa casa, em nome de Jesus, e que o teu poder venha, tome todo o espaço, todo o lugar. Que o teu poder, Senhor, venha através de nós, que sejamos luz em todos os ambientes, na vida das pessoas que estão ao nosso redor e também na vida das pessoas a qual o Senhor vai trazer diante de nós. Meu Deus, o nosso coração se alegra quando te servimos. O nosso coração se alegra quando nós olhamos para nós mesmos e vemos que nós estamos fazendo de tudo para que o Senhor se alegre com cada um de nós, olhando para nós. O nosso coração sente paz, meu Deus, quando nós entendemos a verdade do Evangelho que nós estamos vivendo. E assim nós vamos conseguindo, dia após dia, levar essa paz a outras pessoas. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui para que o nome do Senhor seja exaltado, para te dar toda a glória, toda a honra, meu Deus. E peço ao Senhor que coloque sobre cada um de nós uma nova armadura nesse dia. Armadura envolvida no fogo do teu Espírito Santo, Pai. Declaro que toda flecha que vier em nossa direção vai bater em retirada em nome de Jesus, porque nós estamos debaixo do teu poder, Pai. Revestidos, Senhor, das armaduras celestiais. Armaduras espirituais, porque a nossa guerra é espiritual. Não é contra homens, é contra hostes do mal, principados e potestades. Por isso, meu Pai, nós nos revestimos das armaduras todos os dias, porque sabemos que a sua ordem foi para que nós nos revestíssemos, nos protegêssemos, que os nossos olhos estejam abertos a enxergar a necessidade de nos blindarmos através da verdade do Evangelho, através da fé, meu Pai, que nós geramos. A fé que nós geramos, Senhor, na Tua presença, através do nosso posicionamento. A fé, meu Pai, que nós geramos quando nós buscamos o conhecimento da verdade da palavra do Senhor e vivemos nela, amando o Senhor Jesus, crendo que podemos todas as coisas quando caminhamos com Ele. Espírito Santo de Deus, coloque a mão sobre a nossa mente agora. Dai-nos um discernimento e a sabedoria espiritual para que a palavra dessa manhã, assim como todo o livro de Gálatas, possa ficar compreendido na mente e no coração de cada um de nós, para que o nosso espírito receba o alimento verdadeiro e necessário. Pai, é isso que eu oro, declaro e peço ao Senhor, junto de todos que estão aqui nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Bom dia, Esther. Bom dia, Silvio. Bom dia, Flávia. Bom dia, Marley, Cleocir, Maria Luzia. A paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos. Hoje nós iniciamos a leitura de Gálatas, né, que Paulo escreveu cartas aos Gálatas.
E Gálatas nos posiciona ainda mais. Mais ainda. O tema central das cartas de Paulo a Gálatas, aos Gálatas, é a defesa do verdadeiro evangelho. Guardem isso para vocês. E eu quero dizer para vocês que, se vocês não puderem estar ao vivo, que vocês assistam. São 6 capítulos que vai trazer uma virada da verdade do evangelho para a sua vida. Tá bom? Em nome de Jesus. Então, o tema central é a defesa do verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, que escreveu essas cartas, às igrejas da Galácia. Esse foi o destino dessas cartas. O objetivo dessas cartas era combater as distorções do evangelho e afirmar a autoridade apostólica de Paulo. Então, nesse primeiro capítulo que nós vamos ler, Paulo inicia a carta com um forte tom e direto. Ele usa de um tom forte e direto ali para aquele povo, porque ele está preocupado com o fato de que os Gálatas estão sendo rapidamente influenciados por um outro evangelho, que na verdade não é evangelho algum, porque não existe outro evangelho. Só existe um evangelho, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, das Escrituras Sagradas. Paulo afirma sua autoridade como apóstolo não por homens, mas por Jesus Cristo. E já de início, né, após essa confirmação que ele foi evangelizado por Jesus Cristo e não por homens. Então, já logo após essa confirmação, já de início ele defende a pureza da mensagem de Cristo. E vai ser uma virada de chave na nossa vida, na vida de muitos, assim como foi na minha, o dia que eu me assentei para estudar, junto com um evangelista muito conhecedor, estudioso, teólogo, me ensinou muito. E para quem chegou depois, ele é o meu convidado nesse ministério. Quinta-feira ele vai estar aqui, junto com a gente, estudando o capítulo 3 de Gálatas, que fala sobre a lei e a fé. E isso me posicionou muito. Amém? Glórias a Jesus. Então vamos começar. Vamos ler do versículo 1 ao 5, traz para nós a saudação apostólica, quando diz assim: Eu, Paulo, escrevo essa carta. Eu que fui chamado para ser apóstolo, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar os nossos pecados e assim nos livrar desse mundo mau. A Deus seja a glória para todo sempre. Amém. Obrigada, Jesus. Glórias a Jesus, Senhor. Fique à vontade nesse ministério, meu Deus. É todo seu. Aqui então, logo no versículo 1 e 2, Paulo se apresenta como apóstolo não por homens, mas por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo e por Deus nosso Pai. Ele já reafirma aqui a sua autoridade espiritual logo na abertura. É isso que ele já faz. Então nós precisamos nos lembrar de que a autoridade espiritual verdadeira, ela vem de Deus, não de instituições humanas. Obrigada, Jesus. Obrigada. O Espírito Santo fala. Ele fala muito. E nessa hora, mais uma vez, nesse exato minuto, eu acabei de entender porque eu amo tanto Jesus. Amo muito.
nada me tira mais dos caminhos de Jesus. Assim como Paulo foi evangelizado por Jesus, tirado daquele meio por Jesus, por nosso Deus, nosso Pai, eu também fui. Por isso eu me identifico tanto com Paulo. Por isso eu sou tão firme como ele. Ontem ainda conversando com esse evangelista, ele falou assim: você é dura, né, irmã? Eu falei: eu sou. Porque ninguém mais me engana. Se um dia eu fui enganada, hoje eu não sou mais. Ele falou: eu tenho assistido algumas lives suas e o Senhor te usa para que você não distorça, para que você não se desvie. Não é verdade, não aceito. Não aceito, não posso aceitar. Paulo recebeu autoridade espiritual dos céus. Ele não foi ungido por homens, ele não recebeu o título de homens, ele recebeu do próprio Deus. Entende? Assim foi sobre a minha vida. O Senhor Deus me escolheu em meio a uma multidão. Eu não sei se vocês sabem, mas foi assim. Entende? Em meio a uma multidão, em meio a uma conferência, com quase 1000 pessoas presentes. Ali o Senhor me chamou e me ungiu. Então, quando eu comecei esse ministério, que o Espírito Santo pediu, eu comecei a falar do Senhor porque o Espírito Santo me pediu. Eu ainda não era pastora, mas eu já amava a verdade do Evangelho. Em janeiro desse ano, eu só amava o Evangelho, amava Jesus de todo o meu coração. E o Espírito Santo pediu para que eu compartilhasse com vocês aquilo que me levantou como filha de Deus. Mas a minha unção, ela veio do Senhor. O Senhor me escolheu no meio do povo, em um lugar improvável. E ali eu fui ungida com óleo sobre a minha cabeça, em frente a quase 1000 pessoas. E nem foi na minha cidade. Amém? Então, você precisa entender que o Senhor vê o teu secreto. Assim como Ele me viu no meu secreto. Ele te vê no teu secreto. Ele vê tudo o que você faz. Ele vê as suas orações. Ele conhece o teu caráter. Ele sabe o que você está gerando. Não se engane. Deus sabe o que você está gerando. Você pode enganar você mesmo, mas a Deus não. Quando ele diz aqui nas saudações graça e paz, é uma saudação típica, mas com um peso espiritual. A graça, nós sabemos que é um favor imerecido, e a paz é a reconciliação com Deus. Então nós devemos ter paz para ter reconciliação com Deus. E receber a graça, que é o favor dele sobre a nossa vida. Imerecido, mas ele nos dá. Porque ele sabe o que nós estamos gerando. Amém? Obrigada, Jesus. Jesus entregou-se por nós. Não é isso que diz no versículo 4? Ele se entregou por nós, pelos nossos pecados, para nos resgatar desse mundo mal. Segundo o quê? Segundo a vontade de Deus. Pela vontade de Deus, Jesus fez essa entrega por amor, de forma genuína e voluntária por nós. Então o Evangelho, ele é e deve ser centrado na obra de Jesus. Não tem outra obra. É só a obra de Jesus. Qual outra obra vai ter? Não existe. Jesus é o centro. E qualquer mensagem que tire o foco dele é distorcida. Não é a verdade. Jesus é o centro. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o centro do Evangelho. Qualquer outra palavra que não seja Jesus o foco, está distorcida, está corrompida.
toda a glória de Deus. Tudo culmina na glória de Deus, nosso Pai. Assim diz o versículo 5. A Deus seja a glória para todo sempre, toda a honra e toda a glória dele. E sempre será, nunca será nossa, nunca será do pastor, nunca será do líder, nunca. É sempre de Deus. Nós somos vasos. Amém? Olha o que diz o versículo 6, quando começa a falar do outro evangelho, do evangelho distorcido. Olha só. Estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e não estão aceitando, e estão aceitando outro evangelho. Paulo aqui demonstra espanto. Os Gálatas estão abandonando o evangelho tão rapidamente e ele se espanta com isso. O outro evangelho é, na verdade, uma distorção. Olha o que diz o versículo 7. Na verdade, não existe outro evangelho. Porém, eu falo assim porque há algumas pessoas que estão perturbando vocês, querendo mudar o evangelho de Cristo. Outro evangelho é, na verdade, uma distorção, está muito claro aqui. Não existe outro. É só o evangelho de Jesus Cristo. Não existem dois evangelhos. Há apenas um evangelho verdadeiro. Então, há muitas pessoas hoje que parecem evangelho, mas tiram o foco da cruz de Cristo. Tiram o foco da graça e da fé. Tá errado. Tá errado. Estão colocando outra coisa lá na cruz. Cuidado. Vigia. Tem o fogo do Espírito Santo, mas tem o fogo estranho também. Olha o versículo 8 que diz. Agora, do meu 8 até o 10 tá tudo grifado, tá? Pra quem gosta de grifar e pede para eu avisar, eu tô avisando. Mas se alguém mesmo que sejamos nós, ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Olha o 9. Pois já dissemos antes e repetimos. Se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. Anátema. Amaldiçoada. Olha como Paulo diz. Olha como isso é forte. Paulo é enfático aqui. Se alguém, até um anjo, pregar outro evangelho, que seja amaldiçoado. Não existe outro evangelho. Ele repete isso 2 vezes para reforçar a gravidade, que não existe outro evangelho. É só um evangelho. Nós precisamos ter zelo pela doutrina correta. Nós precisamos ter muito zelo, muito amor, muito posicionamento, muito respeito. Nem tudo que é bonito ou espiritual é verdadeiro. Discernimento espiritual. É o que nós precisamos. Pedir todos os dias, Pai, se ainda há alguma escama nos meus olhos, arranca, eu não aceito que caia por terra em nome de Jesus. Olha o versículo 10. Por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês. Paulo defende o ministério dele porque ele não foi ungido por homens, ele foi ungido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Entendam que o evangelho é liberdade e a lei é prisão. O evangelho é liberdade e a lei é prisão. O que Paulo diz aqui, nesse versículo 10?
O que ele nos traz? Paulo deixa claro que o seu objetivo não é agradar pessoas, e sim a Deus. Já falei muito isso aqui para vocês. Temos que agradar ao Senhor. Se buscasse agradar os homens, ele não seria servo de Deus. Porque se ele escolhesse agradar os homens, por que ele passaria por tantas tribulações, aflições, sofrimentos, não é? Não é verdade? Então pega essa chave. Um verdadeiro convertido, ele não volta atrás. Um verdadeiro convertido, ele não volta para o pecado. Ele não volta. Um convencido volta. Agora, se você fala assim, poxa, entregou a vida para Jesus, né? Desceu nas águas do batismo, mas voltou a se perder no mundo, me desculpa, mas ele não conheceu o evangelho de verdade. Desculpa. Ele não foi convertido, ele foi convencido. É muito diferente. Porque o verdadeiro convertido não volta atrás mais. Não tem como, não tem volta. Não olha para trás mais. Acabou. É só para frente. O foco é Cristo. Não tem como. Como que quem que está aqui desde o começo, ou quem entrou pela... Não tem como. De tudo que nós lemos, não foi nada falado sem que houvesse a leitura do Evangelho. Não foi nada lido, nada estudado sem que nós lêssemos a palavra. Não tem como. Entende? Gálatas vai mexer muito com muita gente. Quem não está posicionado vai se posicionar e quem já está vai querer se posicionar mais ainda. Então, minha irmã e meu irmão, convide mais pessoas para estudar Gálatas. Sabe por quê? São pouquíssimas ou raras as igrejas que leem Gálatas. Sabe por quê? Porque confronta uma verdade que poucos querem viver. Tá bom? Então, convidem para que as pessoas sejam confrontadas, impactadas com a verdade. Em nome de Jesus. Olha o versículo 11 agora o que diz. Como Paulo se tornou apóstolo. Então vai falar agora da origem do evangelho de Paulo. Nós vamos ler agora do versículo 11 até o 24, tá bom? Começa assim. Meus irmãos, eu afirmo a vocês que o evangelho que eu anuncio não é uma invenção humana. Eu não o recebi de ninguém, e ninguém o ensinou a mim, mas foi o próprio Jesus Cristo que o revelou para mim. Então, Paulo aqui, ele afirma que o evangelho que ele pregava não era de origem humana, mas revelada por Jesus Cristo. É isso que ele traz. Versículo 13. Vocês ouvirão falar de como eu costumava agir quando praticava a religião dos judeus. Olha só, ele está tendo humildade aqui de trazer o que ele pregava lá atrás, antes dele receber a visita de Jesus, antes de Jesus tocar nele. Sabem como eu perseguia sem dó nem piedade a igreja de Deus e fazia tudo para destruí-la. Aqui, ele relembra o seu passado como perseguidor da igreja. Ele achava que ele estava fazendo certo. Ele achava, mas ele não estava. Então, ele relembra o seu passado como perseguidor da igreja, destacando o seu zelo pelas tradições judaicas. É isso que ele traz aqui para nós. Ou seja, Deus, nosso Pai, que nos ama e olha para tudo que nós fazemos, transforma aqui em Paulo de perseguidor em pregador. O seu passado não define o seu futuro em Cristo. Não deixe as pessoas te enganar. Não aceite que as pessoas te julguem. Não aceite que as pessoas apontem o dedo para você. Não é eles o justo juiz. É Deus o seu juiz. Se você está deixando as pessoas manipular a sua vida, me desculpe, mas você não está convertido.
Porque o convertido não deixa as pessoas fazer isso, é Deus que faz. Se você dá mais importância para as pessoas do que para Deus, me desculpa, mas você precisa se posicionar mais. Porque Deus tem que ser acima de tudo na tua vida. É a Ele que você tem que agradar. É a Deus que você tem que se preocupar se você está ou não fazendo o que é certo. É diante dele. Porque quando você faz diante dele, naturalmente você agrada a todos, sem prejudicar ninguém. Ah, mas tem um que me odeia. Ah, mas claro, e todo mundo amou Jesus. Entenda uma coisa. O evangelho não é para todos. O evangelho não é para todos. O evangelho não é para todos. Jesus falou isso. Não são todos que vão ouvir, não são todos que estão preparados, não são todos que estão prontos. Amém? Não são todos que estão prontos. Por isso que nós devemos cuidar de nós diante do Senhor. Jesus, assim como Paulo, não perdia tempo com quem não queria ouvir o evangelho. Tá bom? O amor é por todos. Mas quem maltrata, quem rejeita, não somos nós que vamos convencer, é o Espírito Santo de Deus. Olha o versículo 14. Quando praticava essa religião, Paulo que está falando, tá? Quando praticava essa religião, eu estava mais adiantado do que a maioria dos meus patrícios da minha idade e seguia com mais zelo do que eles as tradições dos meus antepassados. Porém, Deus, na sua graça, me escolheu antes mesmo de eu nascer e me chamou para servi-lo. E quando ele resolveu revelar para mim o seu filho, a fim de que eu anunciasse aos não-judeus a boa notícia a respeito dele, eu não fui pedir conselhos a ninguém. Deus o separou desde o ventre para revelar Jesus entre os gentios. Um chamado pessoal e profético. É isso que está escrito aqui. E aí ele diz aqui no versículo 17, e também não fui até Jerusalém para falar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a região da Arábia e depois voltei para Damasco. Ele não buscou aprender com outros apóstolos, mas foi para a Arábia, lugar de solitude e revelação. Entende? É isso que Paulo fez. Ele buscou em Deus. Ele buscou o seu momento com o Pai, assim como o Senhor Jesus fazia. O Senhor Jesus buscava momentos entre ele e o Pai. Quando ele estava passando por aflições, quando ele se sentia cansado, quando ele teve medo, Jesus buscava pelo Pai. E isso nos ensina a nos posicionar mais diante do Pai. Antes de servir, Paulo passou por um tempo de solidão e preparação. Nós não podemos queimar etapas, não tem como pular etapas. Não só comigo, mas eu sei que algumas pessoas que estão aqui também viveram esse período de solidão, de preparação. É o secreto. É o que você gera no teu secreto, ninguém está sabendo. Só você e Deus. No máximo seu esposo e seus filhos, porque vivem com você na mesma casa. Mas ninguém mais sabe. Então, quando Deus te levanta, ninguém te apaga, ninguém te tampa. Deus te levanta. Então, quando você gera no teu secreto, você está buscando ali entre você e o Senhor, você está se preparando. Deus está vendo. Foi isso que Paulo fez. Ele se preparou. Ele buscou no secreto. Amém? Olha o versículo 18. 3 anos depois, fui até Jerusalém para pedir informações a Pedro e fiquei 2 semanas com ele.
e não falei com nenhum outro apóstolo, a não ser com Tiago, irmão do Senhor. Após 3 anos, ele foi conhecer Pedro e Tiago. Ainda assim, a sua mensagem já estava sendo pregada e reconhecida. Olha o versículo 20, o que fala. O que estou escrevendo a vocês é verdade. Deus sabe que não estou mentindo. Glória a Deus. Essa é a melhor sensação. É quando você olha para você mesmo e sente e pensa, eu não estou mentindo. Eu estou firmada na verdade. Eu tenho tido uma vida na verdade, uma vida de verdade, assim como as escrituras sagradas me posicionam. Esse é o melhor sentimento que nós podemos ter, porque nos traz paz. A verdade nos liberta. A verdade nos liberta. Não fica perdendo tempo de querer inventar história. Vai ficar inventando história, vai ficar dando legalidade para Satanás e seus demônios. Nós não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para isso. O evangelho é a verdade. É viver longe da mentira. Nenhuma mentirinha, porque mentirinha é mentira do mesmo jeito. Não tem mentirinha mentirona. O estrago é o mesmo, tá? O pecado é o mesmo. Olha o versículo 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Durante esse tempo, as pessoas das igrejas da Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas somente tinham ouvido o que os outros diziam. E o que os outros diziam? Olha o que está escrito. Aquele que antes nos perseguia está anunciando agora a fé que no passado tentava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. As igrejas não o conheciam pessoalmente, mas ouviam. E o que a igreja ouvia? Aquele que nos perseguia. Agora prega a fé que antes destruía. Olha isso, como isso é poderoso. Olha que maravilhoso isso. O que nós tiramos aqui de conclusão? Meu versículo 23 e 24 está grifado. A transformação de Paulo era visível. E o evangelho verdadeiro, ele gera mudança real de vida. E quando essa mudança real acontece na tua vida, não tem volta. Nunca mais você quer beber outra água, você não aceita. Nunca mais. Nunca mais você se afasta da presença do Senhor. Amém? Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Obrigada. Nós precisamos defender o evangelho com muito zelo. Defenda o evangelho. Conheça o evangelho. E quando você ouvir algo que não é o que você tem estudado, se você tiver dúvida, você vai lá, confirma, e depois você volta onde você ouviu e pede uma explicação daquilo que foi dito. Porque você sabe qual é a verdade da palavra. E se a verdade foi dita de forma distorcida, procure entender a explicação e por que foi dito daquela forma. Sabe por quê? Minha irmã e meu irmão, nós precisamos defender o evangelho. Não tem como nós deixar as pessoas que estão à nossa volta, perto de nós, levar um evangelho distorcido. Entende? Nós precisamos levar a verdade e não compactuar com a distorção de um evangelho, que não existe. Não existe evangelho distorcido. Estude, investigue e preserve a doutrina da graça, da fé e da cruz. Estude o evangelho. Não aceite qualquer mensagem evangélica sem confrontar com a Bíblia. Não aceite. Não aceite. Só existe um evangelho. Só uma verdade. Não existe outra. Não viva para agradar pessoas.
Paulo foi muito firme. Seu objetivo era agradar a Deus. O nosso objetivo aqui é agradar a Deus, não a pessoas. Busque agradar a Deus acima da opinião dos outros. O que a opinião dos outros muda na tua vida? Se você vai pedir opinião a uma pessoa que está pior que você, em que essa pessoa vai te ajudar? Misericórdia, irmã. Faz isso não. Às vezes ela pega uma informação tão preciosa sua, uma informação tão íntima sua, e começa a fazer fofoca. Ai, você viu a irmã ali, tá com dificuldade nisso, naquilo. Para, busca no Senhor. Busca no Senhor. Só abre a tua vida para aquele que você sabe que tem uma vida de santidade, pelo menos igual ou mais que você. Uma vida de santidade. Eu não estou falando de títulos de autoridade. Eu estou falando uma vida de santidade. Porque título hoje está fácil. Santidade não. Tá? Receber título hoje está bem fácil. Mas a santidade não. E eu desejo que vocês vivam intencionalmente, constantemente, essa vida de santidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não busque opinião dos outros, inclusive de pessoas que não dá, tá bom? Vocês já entenderam. Busque pela revelação pessoal. O que seria isso? Assim como Paulo foi para a Arábia, todo cristão precisa de um tempo de intimidade profunda com Deus para crescer espiritualmente. Todos nós precisamos desse tempo. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, que te toque. Se você ainda não conseguiu esse momento, esse tempo de intimidade com Deus, intimidade profunda, consagração, entrega, presença, busque no teu secreto, em nome de Jesus. E testemunhe a sua transformação. É isso que fortalece os outros em fé. É isso que te fortalece. Você ouvir o teu testemunho e se lembrar de quem você era e do que Deus fez na tua vida. Amém? Glória a Deus. Paulo usava o seu passado como ponte para falar da graça de Deus. Paulo usava o passado dele como ponte para falar da graça de Deus. Ó, eu também já atravessei a ponte. Eu já atravessei a ponte. Eu tive um passado. Ele não me pertence mais. Hoje eu vivo a minha vida com Cristo. Hoje, a minha fortaleza, a minha força, a minha maior alegria é viver na presença do Senhor Jesus. Então, o seu testemunho é ponte para falar da graça de Deus aos outros. O seu testemunho pode impactar vidas mais do que você imagina. Muito mais. Não pense que o seu testemunho é simples. Não, não é. O seu testemunho pode impactar a vida de outras pessoas e levar essas pessoas a Jesus. Não subestime o chamado de Deus. Deus chamou Paulo desde o ventre. O seu chamado também tem propósito. Então não duvide daquilo a que Deus te chamou para fazer no reino, no ministério, onde Ele precisa que você esteja ali, disposto e disponível, com o coração disposto e disponível. Descubra e ande no centro da vontade de Deus. Mesmo que pareça improvável, mesmo que você se ache um improvável, não, você não é. E mesmo se você se acha, Deus usou muitos improváveis. Quem era Pedro? Pedro só foi lapidado de verdade, sabe quando? Logo após a última ceia. Após a última ceia, ele foi grandemente forjado.
grandemente forjado. Porque na última ceia, ele falou para Jesus que o amava, que estaria com ele onde ele estivesse e que jamais o negaria. E Jesus mostrou para ele em palavras que ele não estava tão firme assim na fé. Foi o que Jesus disse? Você não está tão firme assim na fé. Você vai me negar 3 vezes. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que estão vivendo a fé, mas ainda não chegou. Assim como Pedro. Então, Pedro só foi forjado, ele caminhou com Jesus durante todo aquele tempo. E ele foi forjado duramente, depois de ter negado Jesus 3 vezes. Ali, ele chorou, se arrependeu, foi forjado e se levantou. Entendeu? Amém? Ontem eu vivi uma experiência com esse estudo e me edificado. Meu esposo sofreu um acidente. Aleluia. Obrigada, Jesus. A presença de Deus na nossa vida nos fortalece, nos dá o posicionamento de que nada nós podemos fazer sem Ele. Que todo o poder é dele e que a nossa vida é governada por Ele. É isso mesmo. Diante do que for, um diagnóstico de enfermidade, um acidente, uma dificuldade financeira, a nossa parte nós temos que fazer, mas a principal vem das mãos do Senhor. Amém? Valorize a simplicidade do Evangelho. Não permita que doutrinas humanas ou tradições anulem a obra de Cristo da tua vida. Jamais. Não permita isso. Só existe um Evangelho e o único centro desse Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. É a cruz, é a redenção. O Evangelho é: Jesus morreu por nós, ressuscitou e deu graças por meio da fé. Esse é o Evangelho. Não existe outro. Não existe outro Evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. Só existe um Evangelho, não é? Então, vou falar uma coisa impactante para você. Pensa em um prato de comida que você gosta muito. Ah, vamos pensar numa lasanha, todo mundo gosta. Aí você pega ali o prato de lasanha para se alimentar. Você gosta muito. Só que aí você dá uma afastadinha assim na lasanha e coloca vamos pegar leve. E coloca uma sujeira ali. Sei lá, varre a casa e o que tiver no chão você põe ali dentro. E mexe. Você vai comer? Você vai gostar daquele prato ali porque tá com aquela sujeira ali no meio? Não, né? Ó. Assim é o Evangelho. Não dá para misturar nada. Não existe outro Evangelho. Não existe palavras distorcidas. Entendeu? O Evangelho só existe um. Só um. Só uma verdade. E o foco é o Senhor Jesus. Amém? Entendeu a comparação? Abre os seus olhos. Mesmo que tentem colocar goela abaixo em você, não aceite. Porque o prato, com a sujeira no meio, você não vai comer. E por que você tem que ficar ouvindo um evangelho distorcido? Presta atenção. Tá bom?
Presta atenção, em nome de Jesus. Esse primeiro capítulo de Gálatas é um forte alerta e um convite a nós, a nossa fidelidade com Deus. Paulo mostra que há apenas um evangelho verdadeiro e que qualquer distorção é perigosa. A sua vida, chamada por Deus, a sua vida é chamada por Deus para servir no reino. A sua transformação, tudo isso valida você diante de Deus, para que o seu testemunho vá, assim como Paulo. A vida dele, a chamada dele, a transformação dele, tudo validou a autoridade dele e mostra como Deus age poderosamente, mesmo nos piores cenários. Que possamos, como Paulo, não buscar agradar aos homens, mas viver de forma fiel ao verdadeiro evangelho. Não há outro. Não há outro. Gálatas vai, para quem chegou depois, Gálatas vai mudar a sua vida. Transformação de mente. A fé, ela nasce pela transformação da sua mente, que começa a buscar o Senhor em espírito, matar a vontade da carne, seu coração começa a gerar a transformação da sua mente. Se você não transforma a sua mente para se posicionar, você não é um convertido. Você é um convencido. Amém? Para quem não ouviu quando eu falei no começo, Gálatas são 6 capítulos poderosos. No dia quinta-feira, quando nós vamos ler o capítulo 3, que fala sobre a lei e a graça. Na quinta-feira, vai fazer a live junto comigo um amigo da nossa família, evangelista, teólogo, muito estudioso, me ensinou muito no começo. Foi ele que me deu os caminhos iniciais da leitura da Bíblia, né? Eu não sabia por onde começar, eu comecei a ter fome e sede, mas não sabia por onde começar. E ele me deu a instrução, comece pelo Novo Testamento. Né? Leia Provérbios, que vai te posicionar, e em seguida o Novo Testamento, do início ao fim. Então eu fiz isso sozinha, entrei no Santo dos Santos, na presença de Deus, e foi quando o Espírito Santo falou, agora do mesmo modo que você se levantou, você vai levantar. Todo aquele que tem fome e sede. Glória a Deus por isso. Porque é o Senhor Jesus que faz, eu só empresto a minha voz a Ele, para que vocês o ouçam, para a honra e glória do Senhor, porque nós estamos aqui reunidos para exaltar o nome do Senhor. Então, na quinta-feira, ele chama Antônio, e ele tem um conhecimento e um amor pela palavra que vai tocar você. Então, convide pessoas para estudar Gálatas. Mais uma vez eu vou repetir, são poucas as igrejas que expõem Gálatas, porque Gálatas é a verdade nua, crua e rasgada. E não são todas as igrejas que estão preparadas para viver a verdade de Gálatas. Por isso é tão pouco lido. Tá bom? E vai mudar muito, muito mais o seu posicionamento. Para a honra e a glória de Deus. Para exaltar o nome do Senhor. Amém? Obrigada, Jesus. Que a nossa vida seja como Paulo. Que os nossos olhos sejam na eternidade, no Senhor. Que os nossos olhos estejam mais voltados para o alto. Que a nossa boca profetize mais bênçãos sobre a nossa vida e não maldição. Para de se amaldiçoar. Às vezes tem pessoas que tá com a vida toda difícil, aí mesmo recebendo uma palavra profética, não consegue sair daquele looping de dificuldade, e aí acaba que coloca a culpa nos demônios, mas entenda uma coisa, sim, minha irmã, é o Antônio da Bíblia Diária,
É ele sim. Ele vai estar aqui com a gente quinta-feira. E ele tem muito conhecimento da palavra. E ele mora aqui na nossa cidade. Sempre estamos juntos quando nós podemos. E sempre a mesa é só a palavra, é só o Senhor Jesus. Deixa eu voltar aqui onde eu estava. Para eu não perder a linha de raciocínio. Já perdendo. Meu Deus, espera aí. Olha só. Meu Deus. Fugiu. Tudo bem. Lembrei. Obrigada, Jesus. Obrigada. A pessoa recebe uma palavra profética, aí a pessoa não consegue viver aquilo. Não consegue. Não alcança. Por que que não alcança? Porque ela recebeu uma palavra de bênção, de posicionamento, mas ela fala mais de 1000 de maldição sobre a vida dela. Aí não recebe. Não recebe. Não, anula agora. A pessoa diz assim: a minha vida é difícil, tudo para mim é mais difícil, eu não alcanço, nossa, é impossível isso para mim, nossa, nada dá certo, nossa, é isso, nossa, minha família não vai, meu esposo é isso. Só amaldiçoa. Tem 1000 palavras de maldição e uma de bênção, aí como é que faz? Imagina a guerra. Difícil, né? Sabe por quê? Porque tá saindo da tua boca. Você mesmo está se amaldiçoando, não é os demônios, não, é você mesmo. Fecha a boca. Abençoa mais. Abençoa a sua vida, abençoa os seus negócios. Se você se pegar reclamando, pede perdão a Deus, passa fogo na tua boca. Pai, em nome de Jesus, passa fogo do teu Espírito Santo na minha boca, que da minha boca só saia palavras de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Vamos orar? Então, se mantenham, tá bom? Todos os dias, para quem já está aqui todos os dias, né? Mas para quem é novo, não perca o estudo de Gálatas. São 6 capítulos. E na quinta-feira, o Antônio vai estar aqui com a gente, trazendo essa palavra, né? Homem de Deus, muito usado. Amém? Ele queria estar aqui todos os dias porque ele ama Gálatas. É um confronto. Mas pelas responsabilidades não deu, mas na quinta ele estará. Amém? Para honra e glória do nome do Senhor Jesus, vamos orar, vamos agradecer. Hoje é o jejum do ministério, né? Para quem faz, que o Senhor te dê forças, que você faça com amor, com reverência, com temor, entregando aquilo que você está gerando, né? Na presença dele, uma vida de jejum, em nome de Jesus. E o jejum de 21 dias corre também, normal, né? Tirei a carne por esses 21 dias, a carne vermelha. Quem tá junto, então nós estamos nos alimentando só de frango, peixe e ovo até 21 de outubro. Ah, pastora, mas eu tô sabendo hoje, eu quero entrar. Pode entrar. Conta 21 dias e entra. Tá bom? É entre você e o Senhor. Olha, Paulo, foi na solitude. Foi buscar na solidão a presença do Pai. Faça o seu jejum. Busque sua intimidade com o Senhor. Amém? Coloque o seu propósito no altar de Deus. Senhor, eu te entrego esse jejum de 21 dias de carne vermelha. Para que isso, o Senhor me entregue, eu alcance, ou por arrependimento dos meus pecados, seja o que for. Mas precisa estar escrito e assinado por você, porque é um documento. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, por mais um dia na sua santa e poderosa presença. Para o estudo da noite, hoje nós não vamos ter, tá bom? O estudo da noite do ministério hoje não vai ter, eu vou avisar lá no grupo, porque nós temos um encontro com o estudo da apóstola Larissa, é ao vivo, eu preciso estar presente hoje, tá bom? Então, olha só, eu busco o alimento
para derramar sobre vocês, em nome de Jesus, tá bom? Assim nós vamos caminhando todo o tempo, todos os dias. Então eu me alimento e trago o alimento para vocês. Amém? E que vocês busquem também o alimento diário na intimidade de vocês com o Senhor Deus, nosso Pai. Aquele que nos mima, aquele que nos zela, aquele que cuida de nós, que nos protege, que protege a nossa casa, que está olhando ali o que nós estamos fazendo, assim como um pai. Um pai, quando olha uma criança que começa a caminhar, dá os primeiros passinhos, a gente deixa, né? A gente pensa, se cair, eu vou lá levantar. Não é assim? Porque se a gente não soltar a criança não vai aprender a andar. Ela vai sempre ficar no colo. Assim somos nós, crentes de verdade. Cristãos de verdade já comem comida sólida. Aqueles que ainda não se converteram de verdade bebem leite. E nós vamos falar muito sobre isso aqui em Gálatas. Amém? Estou muito feliz por vocês, porque Deus vai tratar de maneira profunda cada um de vocês. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela palavra do Senhor revelada nessa manhã, em espírito, em verdade, sem distorção, somente a verdade. Nós agradecemos ao Senhor Espírito Santo pela tua presença poderosa, que nos traz uma luz indescritível diante dos nossos olhos. Obrigada, Espírito Santo, por nos ajudar a compreender com amor e simplicidade a única verdade que existe, do único evangelho que existe, que é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. O seu evangelho, Jesus, nos traz sobre a morte do Senhor, a fé, a ressurreição, a comunhão. Oh, obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada por podermos te ouvir. Obrigada por mais uma manhã diante dos nossos olhos. Mais um dia que temos para viver na tua presença, Pai. Buscando fazer tudo que fazemos gerar amor. É isso que nós buscamos. Meu Deus, quando nós aprendemos a te amar, Pai, de verdade como te amamos hoje, as coisas ficam mais leves, mais simples. Entendemos que em tudo devemos incluir pessoas e não excluir. Em tudo devemos ver com amor e não com o olhar de acusação ou de justiça, porque esse não é o nosso lugar. O lugar de justiça é o Senhor, que é o justo juiz, e não nós. Pai, nessa hora nós nos rendemos diante do Senhor, todos juntos, em reverência, Pai, diante do Senhor. E te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Perdão, meu Deus, pelos nossos pecados conscientes e inconscientes, pelos pecados que nos esquecemos, Senhor, e pelos pecados que cometemos durante o nosso sono também, nos nossos sonhos, Pai. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos o nosso arrependimento verdadeiro diante do Senhor. Declaramos que aqui estamos reunidos no mesmo lugar, sendo tocados pelo Teu Espírito Santo, para exaltar o nome do Senhor e te dar toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus. Te damos glória, 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 glória. Aleluia, Pai. Aleluia, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus.
Guia-nos por todos os nossos caminhos do dia de hoje. Coloca em nós a tua presença de uma maneira poderosa hoje como nunca antes. Entramos em um novo nível de conhecimento hoje, em um novo nível espiritual. E o nosso coração queima, se alegra por isso. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por mais esse momento na tua presença. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. Às vezes alguém pode perguntar assim: por que pedir perdão pelos sonhos? Por quê? Porque nós pecamos em sonhos. Nós cometemos pecados durante o nosso sonho. Essa semana que passou eu acordei e falei: filho, sonhei que eu comia muito chocolate. Eu nunca sonhei que eu comia chocolate. Aí meu filho falou: mamãe, sério isso? Eu falei: verdade. Mas já pedi perdão a Deus logo que eu abri os olhos, porque eu cheguei a sentir o sabor do chocolate. E em janeiro desse ano, eu entreguei um jejum para viver 120 anos de crescimento espiritual em um ano. E ali em janeiro eu renunciei outras coisas além do jejum que eu faço. E o chocolate foi um deles. Foram 3 coisas. O chocolate foi um deles, porque eu amo muito chocolate, eu gosto muito de comer chocolate. E para nós mulheres, por conta de todos os picos de hormônios, nós precisamos do chocolate, né? É muito bom. Mas eu sonhei que eu estava comendo chocolate. E eu pedi perdão. Pai, me perdoa. Porque eu comia com gosto. Entende? E pessoas fazem coisas piores durante o sonho. Sonham com coisas piores. Então peça perdão a Deus. Tá bom? Pelo seu sonho, sim. Em nome de Jesus. Se apresente diante de Deus com um coração limpo. Se apresente diante de Deus com um coração limpo, com uma mente limpa, com uma mente tranquila. A melhor coisa que tem é você se colocar ali diante de Deus, examinar a si mesmo, pedir perdão pelos seus pecados do dia, porque todos os outros de ontem você já pediu, você já renunciou, você já se arrependeu. É você sempre se colocar diante de Deus limpo. Amém? Amo a vida de vocês. Não me cansarei de repetir, porque é um amor que gera aqui. Eu entendo que hoje é o amor de Jesus. O amor de Jesus, eu desejo que você alcance viver o amor de Jesus. Amém? Obrigada, Jesus. Então, até amanhã, lembrando que à noite não vai ter estudo, vou avisar lá no grupo, tá bom? Mas até amanhã, de manhã. Gálatas 2. Vai ser poderoso demais. Aí, é isso mesmo, irmã. Nós precisamos tirar aquilo que nós dizemos assim: acha, não fico sem isso não. Fica. Ou se fica. Fica assim. Eu achei que eu não conseguiria, né? Aí veio os melhores ovos de Páscoa, tudo, aquelas coisas lindas, né? Só em janeiro do ano que vem, né? Eu volto a comer o chocolate, mas tudo vale a pena. E nós conseguimos sim, porque com Deus nós podemos tudo. Quando nós colocamos Ele no nosso negócio, Ele no propósito, tudo prospera, tudo dá certo. Agora, quando você faz da boca para fora, não. Logo você quebra. Mas quando Deus está junto, não quebra. Porque o amor por Ele, o temor a Ele, nos coloca nesse posicionamento. Amém? Glória a Deus por isso. Deus abençoe o seu dia, a sua vida. Fiquem com Deus. Até amanhã. Sintam essa alegria, né? Hoje existe uma alegria diferente. O estudo nos deu uma alegria diferente.
Amém? É a presença do Espírito Santo. Se mantenha nela. Em nome de Jesus. Até amanhã. Tchau. Deus te abençoe.